Olá, meninas e mulheres amadas do Senhor, bem-vindas ao Como Marias. Eu sou Kessia Almeida e se hoje é a sua primeira vez por aqui, seja muito bem-vinda. Já se inscreve no nosso canal, ativa o sininho porque toda segunda-feira tem conteúdo novo por aqui. E vamos nessa para nossa conversa de hoje. E hoje é dia 12 de junho, dia dos namorados aqui no Brasil. E pela primeira vez o Como Marias vai receber um convidado muito especial pra gente conversar hoje sobre romance, sobre namoro, como manter a chama acesa depois do sim, depois do casamento. Como manter o amor, o brilho nos olhos. E hoje eu vou chamar para vocês um convidado muito especial, que eu amo muito e que é alguém muito importante na minha vida. Meu amor, seja muito bem-vindo ao Como Marias. Para quem não conhece, esse é o Rafael, meu esposo. Nós somos casados há 6 anos. Na semana passada eu partilhei aqui o meu testemunho e lá eu conto como a gente se conheceu, como Deus abençoou o nosso relacionamento. E se você não viu ainda, clica no card aqui em cima para assistir. Eu te garanto que vai valer a pena. Mas hoje, como é dia dos namorados, a gente decidiu vir conversar aqui um pouco com vocês sobre como manter o amor depois do sim. Existem tantas histórias, tanta conversa torta de que o romance acaba depois do casamento, depois que os filhos chegam. E isso não é uma realidade para nós. Então nós decidimos partilhar com vocês aquilo que funciona na nossa casa, no nosso casamento. E espero em Deus que vocês sejam abençoados, que os casamentos de vocês sejam edificados e que a família de vocês seja motivo de honra e alegria para Deus. Vem que o papo vai ser bom. Gente, como é a primeira vez que o Como Marias recebe um convidado, então eu fiz aqui, gente, uma colinha, bem colinha mesmo, para conduzir a nossa conversa. E o primeiro tema que a gente vai falar aqui é o que mudou para nós, na forma como a gente se enxerga, né? Como um vê o outro, depois do casamento. Fala aí, meu amor, o que mudou para você em relação a mim, depois do casamento? Eu acho que muda bastante coisa, assim. Acho que principalmente... com o passar do tempo que a gente vai agregando mais informações, a gente vai agregando mais experiência com a pessoa que está vivendo ao nosso lado, né? Então eu acho que todo o processo de ter filhos, de passar pelas dificuldades juntos, de passar pelas alegrias juntos também, então cada uma dessas coisas vai agregando cada vez mais o nosso casamento e a gente vai vendo um no outro a parceria, principalmente nos momentos mais complexos, né? Que nos desafios da vida que a gente passa e a gente vê que a pessoa que está ao nosso lado, se ela realmente está do nosso lado, né? E percebendo que ela está ao nosso lado, isso vai ganhando uma forma bem mais carinhosa dentro da gente a respeito do nosso cônjuge, sabe? Então, eu acho que do começo até hoje, assim, como a gente já passou por muito perrengue, né, amor? Quando a gente já passou por muita coisa, eu acho que o nosso relacionamento vem sendo lapidado dia após dia. E a gente acaba se vendo de uma maneira bem mais amorosa um com o outro. Como eu partilhei na semana passada, né, no meu testemunho, quando eu conheci o Rafael, eu vinha muito ferida, muito machucada de um relacionamento anterior. E óbvio que no começo Deus conduziu o meu coração até o Rafael. Mas hoje, depois desse tempo de casado, eu posso dizer que a confiança nele, eu digo pra ele direto que ele é a pessoa que eu mais confio nesse mundo, sabe? Então essa confiança, esse poder ser vulnerável com alguém, partilhar a vida com alguém, isso muda muito, sabe? Isso faz com que as coisas aflorem, que o sentimento aflore. Você deixa muitas vezes a paixão, de fato, ela oscila ao longo do casamento. Não é todo dia que você tá, o coração acelera, os olhos, não é assim. Mas o amor, aquilo que sustenta o casamento, ele tende a ficar cada dia mais firme, mais solidificado, conforme a convivência, conforme, igual o Rafa disse, conforme a gente vai passando os perrengues junto e vai sendo apoio um do outro. Isso faz o amor se solidificar e se fortalecer. Agora vamos para a segunda pergunta aqui da minha colinha, e essa pergunta geralmente é a que as pessoas têm mais dúvida, que é como preservar a intimidade do casal depois da chegada dos filhos. Para quem não sabe, nós temos 2 filhas, uma de 5 anos e uma de 2. E a dinâmica aqui em casa ela é bem animada, né, amor? Porque nós não temos ninguém que nos ajude aqui em casa. Então, para cuidar da casa, para cuidar das crianças, tudo somos nós. Isso é muito bom porque nós acabamos nos tornando uma ótima equipe.
Mas também dificulta bastante essa questão de preservar a intimidade do casal, os momentos do casal. Então, meu amor, como é que a gente faz para preservar a nossa intimidade diante desse dia a dia aí bem badalado? É um desafio, sem dúvidas é um desafio, mas é possível porque a gente já aprendeu como faz, né? Basicamente, a gente prioriza um ao outro, como casal, sabe? Tem muitas coisas que a gente gosta de fazer juntos, sabe? Por exemplo, ir ao cinema, viajar juntos, assistir juntos ali uma série e tal. Então a gente não deixa de fazer essas coisas com a desculpa de que a gente tem filhos e que a dinâmica tá corrida e tal. A gente simplesmente tenta ou de um jeito, ou adaptar para que elas estejam, ou adaptar para que alguém esteja com elas para que a gente tenha um tempo ali junto, sabe? Então eu acho que essa questão de priorizar um ao outro, eu acho que é muito importante, sabe? Porque se a gente for pensar bem, ao final de tudo, ao final da vida, vai ser eu e ela outra vez, sabe? A gente começou só nós dois, depois vieram os filhos, mas os filhos crescem, os filhos vão embora, os filhos se casam, e no final vai ser eu e ela. Então, assim, o que é mais importante é a gente cultivar isso desde agora, sabe? Porque quando chegar lá na frente, a gente vai continuar sendo melhores amigos. Exatamente. E a gente não precisa, igual o Rafa falou, não tem uma receita. A gente gosta de ir pro cinema, a gente gosta de sair para jantar. Esses somos nós. Mas a questão de priorizar, ela é uma coisa muito fundamental, né? A forma como vocês vão descobrir e se priorizar, isso é de cada casal. Mas a prioridade, ela é uma coisa muito importante. E a gente não precisa de grandes eventos para isso, né? A gente precisa cultivar o hábito de lembrar ao outro diariamente que ele é amado, que ele é querido, que a gente continua enxergando o outro ali, mesmo às vezes no meio de um monte de bagunça de menino correndo, a gente lembra de dizer, eu sei que você tá aí e eu te agradeço por estar aí comigo nessa jornada, né? Aqui em casa a gente tem o hábito de deixar bilhetinhos um pros outros. Às vezes o Rafa sai para comprar pão, ele volta com uma flor para mim. Às vezes eu vou em algum lugar, trago um chocolate. São coisas pequenas, sabe? A gente não precisa mandar um carro de mensagem, aí quem é mais velho vai lembrar. A gente não precisa disso. A gente precisa daquilo que é constante, sabe? Às vezes a gente faz uma coisa grandiosa, mas aquilo não se sustenta. E o pouquinho de todo dia, os detalhes de todo dia que a gente deixa ali para lembrar ao outro que ele é amado, isso é muito importante. E como o Rafa disse, né, não adianta depois que os filhos forem embora, depois que todo mundo crescer, eu querer olhar para o meu casamento e retomar uma coisa que eu não cultivei ao longo da vida. O relacionamento que eu quero ter no futuro, ele é cultivado e preparado hoje. Eu não posso esperar o futuro chegar para daí então eu querer fazer alguma coisa a respeito. É muito importante, sabe, essa manutenção diária, sabe? Claro, não é uma coisa forçada, mas é uma coisa genuína. Tem que ser uma coisa genuína, né? Tem que ser uma coisa de coração. É você sentir, é você expressar o que você sente. Obviamente que se você não sente vontade de fazer isso, aí você precisa ir lá na raiz, resolver essa questão, né? O que te impede de sentir vontade de agradar o seu cônjuge? Você precisa olhar para isso com atenção. Mas a partir do momento que isso já existe no seu coração, você só precisa encontrar uma forma de externar isso, de fazer o outro saber que ele ainda é amado, que ele ainda é querido, que ele ainda é visto e que ele ainda é importante para você. É isso aí. Agora vamos para a próxima pergunta aqui da colinha, né? E a pergunta de agora é: como a gente lida com as nossas diferenças? Porque isso é uma coisa que nós temos bastante, né? Eu e o Rafa, nós somos pessoas muito diferentes no nosso temperamento, nos nossos gostos. Mas como que a gente lida com essa diferença? Como é que você falou, né? Nós somos completamente diferentes. Se eu escolher uma cor preta, ela vai escolher azul. Se ela me perguntar ali qual coisa a gente escolhe, eu com certeza vou escolher uma diferente daquela que escolheu. Mas isso é o dia a dia, né? A gente precisa ser iguais em questão de propósito de vida, mas no dia a dia ali a gente é completamente diferente. Mas eu não vejo isso como uma questão, na verdade eu vejo isso como um complemento, né? Porque muitas das coisas que a Kessia faz e gosta, assim, elas me complementam em muita coisa, e vice-versa. E a resposta para essa pergunta é basicamente respeito, sabe? Porque
eu gosto de fazer as minhas coisas, a Kessia gosta de fazer as coisas dela, e isso não tem que ser uma questão dentro de casa, sabe? Não tem que ser uma questão dentro de um casamento. Eu acho que isso se torna um problema quando eu quero forçar o outro a gostar do que eu gosto, a ser parecido comigo, né? Por exemplo, eu gosto muito de ler e o Rafa gosta muito de jogar videogame. Cada um com o seu lazer, né? Mas viraria um problema se eu falasse pro Rafa, olha, larga o videogame que você gosta e vem ler os livros que eu acho importante. Ou se ele quiser, ou se ele criticasse, né, quisesse que eu fosse jogar com ele e criticasse aquilo que me dá prazer também. Então eu acho que é isso. Ser diferente, como o Rafa disse, é muito legal, é muito saudável. Porque se a gente só se relacionar com gente igual a gente cresce muito pouco, né? A gente fica dentro de uma bolha. Quando a gente conversa e interage com pessoas diferentes, a gente cresce. Mas a gente tem que crescer respeitando o outro como ele é. Né? Eu acrescento na vida do Rafa e o Rafa na minha vida, não de forma forçada, é natural, é com a convivência, mas a gente continua preservando quem a gente é, porque eu acho que quando o outro exige de nós que a gente mude para ser uma outra pessoa, aí a gente tem que se perguntar se é mesmo da gente que ele gosta, né? Porque o Rafa me conheceu sendo como eu sou, e eu conheci o Rafa sendo como ele é. Se de repente eu exijo dele que para estar do meu lado ele seja outra pessoa, aí eu tenho que reavaliar se é realmente com ele que eu quero ser casada, né? Então eu acho que é isso, né, amor? É, basicamente isso. Eu tenho mais uma pergunta aqui ainda na minha colinha, mas antes dessa pergunta, eu queria conversar com vocês uma outra coisa que às vezes os casais também encontram como muita dificuldade, principalmente o casal recém-casado, que é como construir a sua nova família, né? Eu e o Rafa, a gente veio de mundos muito diferentes. A minha família, a minha história é muito diferente da família e da história do Rafa. E quando a gente se conheceu, a gente é gente como todo mundo, né? E isso foi difícil, assim, a gente entender os mundos, largar as nossas referências, deixar de ser a prioridade, né, da nossa casa, pra gente descobrir quem a gente seria, tipo, a nossa família, qual é a característica da nossa família, né? Eu acho importante a gente falar um pouco sobre isso, né, meu amor? Sim. E quando a gente decide estar um ao lado do outro e decide fazer uma família, né? É uma responsabilidade muito grande. Então, a Bíblia, inclusive, ela é muito clara com relação a isso, sabe? E de que a gente vai deixar pai e mãe e que a gente vai se unir à nossa esposa e juntos nós estaremos diante de Deus, sabe? Junto nós estaremos formando uma nova família. E a partir daquele momento, a minha família vai ser a minha prioridade, sabe? Aqui ninguém está falando, por exemplo, de vou largar meu pai, minha mãe, meus irmãos. Não é nada disso. Mas é preciso entender que precisa virar uma chave de prioridade. A gente e de responsabilidade, né, amor? Desculpa, mas uma chave de responsabilidade também. Sim. Porque a partir daquele momento, você é o responsável pela sua casa. Isso é uma coisa que não dá, quando você é casado, não dá pra você terceirizar essa responsabilidade. É verdade. Principalmente ali para o homem, né? A gente vê muito homem hoje em dia, homem menino, né? Que quer ter um casamento ali, ou pelo menos os benefícios que o casamento traz, mas não quer assumir a culpa de nada, não quer assumir a responsabilidade, sabe? Não quer ser o peito de ferro diante da família, diante da esposa, diante dos filhos. E eu acho que esse é o ponto primordial, principalmente para o homem que quer se casar, que quer constituir uma família, é ele amar a família, amar a esposa como Cristo amou a igreja. E se a gente for avaliar um pouco essa frase, Cristo amou a igreja dando a vida por ela, literalmente. Então, a pergunta que fica no ar é: você que quer casar, sabe? Você esposo, né? Que quer ter um casamento, você está disposto a dar a vida pela sua esposa? Você está disposto a dar a vida pelos seus filhos? Então, essa parte, eu acho que é a parte primordial, assim, né? Que as pessoas, elas precisavam entender um pouco mais. Essa questão da responsabilidade. Exatamente. A gente fala hoje, por exemplo, a questão da submissão, né? Eu tenho até um outro vídeo aqui no canal que fala sobre isso também. Falou que a mulher tem que ser submissa, as pessoas ficam aterrorizadas, né?
Mas a Bíblia fala da gente ser submissa no mesmo contexto em que o homem deve amar a esposa como Cristo amou a igreja. Então, se meu esposo me ama como Cristo amou a igreja, sendo capaz de dar a vida por mim, que dificuldade tenho eu de seguir o que ele fala, de perguntar a opinião dele, de seguir mesmo aquilo que ele avalia como melhor para nossa família? Porque se ele está falando isso, é porque ele está pensando naquilo que ele era capaz de dar à vida, né? E eu não tenho problema nenhum de seguir alguém que entendeu isso, né? Eu acho que às vezes assusta a questão da submissão quando você não tem certeza que o seu esposo te ama como Cristo amou a igreja. Aí é realmente difícil, né? Você ficar debaixo do direcionamento de alguém que não sabe para onde está indo. Isso é realmente complicado, mas quando o seu esposo entende que ele tem que te amar como Cristo amou a igreja e que ele é o sacerdote, a cabeça do lar, aí você seguir alguém que tem esse comprometimento com a família deixa de ser um problema. E falando também nessa questão de descobrir o nosso jeito de ser família, uma outra coisa que eu acho importante falar também é sobre as nossas referências anteriores de relacionamento. Né? Como eu falei no meu testemunho, eu tive um outro casamento antes do Rafa, e o Rafa também teve um outro relacionamento antes de mim. Então, obviamente, quando a gente se conheceu, a gente tinha as nossas feridas e tínhamos também referências de coisas que não deram certo. E que era muito fácil a gente começar a trazer para o nosso casamento essas diferenças. Então, uma coisa que a gente escolheu fazer foi separar as coisas, sabe? Eu olhar para o Rafa como o Rafa é e ele olhar para mim como eu sou, sabe? Sem comparação, sem puxar isso de outras pessoas, porque a gente percebeu, inicialmente, óbvio que isso acontece, não tem como, mas a gente foi vendo que isso era muito danoso para o nosso casamento. É óbvio, né, que assim, vem bagagem de relacionamentos de famílias anteriores, né? Mas é como a Kessia explicou, né? Eu precisei olhar para a Kessia como a minha esposa, a minha nova esposa. A Kessia precisou olhar para mim como o Rafael, um novo esposo dela. Óbvio que existem todos os desafios referentes a isso, principalmente com relação às mágoas, né? Tudo que a gente passou nos relacionamentos anteriores, né, de mágoa, a gente tende a fazer uma projeção no outro, né? Sim. Mas é uma coisa que a gente precisa estar constantemente vigiando, estar constantemente se policiando para que a gente não fique jogando essa responsabilidade para o outro, mas que a gente receba o outro como um novo indivíduo, né? Como uma pessoa nova. Eu até ouso dizer que não é nem olhar para o outro como o novo marido ou a nova esposa, mas como o marido e como a esposa, né? No nosso casamento, inclusive, a gente fez um ato profético que simbolizava exatamente isso, de que o Rafael era o primeiro e único amor da minha vida e que eu era a primeira e único amor da vida dele. Sabe? E olhar de fato para essa história como uma nova história, não como um recomeço, um rebobinar, um tentar de novo. Não tem nada a ver com o que passou. É uma nova história, Deus está te dando uma nova oportunidade. Então trate ela como nova. Seja se você já passou por uma experiência de um casamento anterior, seja de namoro mesmo, né? Tem pessoas que têm namoros longos, namoros muito profundos, que deixam marcas. Então que você possa abrir mão disso, deixar mesmo essa bagagem para trás, para viver o novo de Deus na sua vida. E agora, finalizando, já caminhando aqui para o finalzinho da nossa entrevista, primeira entrevista do Como Marias, a última pergunta que eu tenho aqui na minha colinha é: o que nós consideramos como a base para um relacionamento saudável? Meu amor, qual é a grande base da nossa casa, da nossa família, do nosso casamento? Sem sombra de dúvidas é Deus, né? Eu e minha casa, nós serviremos ao Senhor. Amém. E assim diz as Escrituras. E a gente tenta fazer de todas as formas isso valer, sabe? Não apenas com a gente como casal, mas também com as nossas filhas, né? A gente tenta ensiná-las ali todos os dias sobre Deus, seja através de devocional, seja através de oração. Então a gente busca sempre fazer com que a nossa casa respire Deus dia e noite, sabe? Porque os desafios vão vir, sabe? Eles são certos. Inclusive a própria Bíblia diz, né, que a gente vai passar por aflições, a gente seguindo a Deus ou não, mas quando a gente está com Deus no negócio, a gente consegue enxergar além do alcance, sabe? A gente consegue ver esperança, a gente não se desespera, a gente
simplesmente vive a vida de uma forma mais leve. Eu costumo dizer que as pessoas falam, ai, mas a gente não nasce com manual de instruções. E eu discordo muito disso, porque eu acho que a Bíblia ela é o nosso grande manual de instrução. E para tudo na vida, ela tem um direcionamento para nos dar. E com o casamento não é diferente. Sabe, se você quer ter um casamento saudável, uma família saudável, a Bíblia tem um passo a passo para isso. Ela te mostra o caminho, Cristo te mostra o caminho. E sem dúvidas essa é a base da nossa casa, como o Rafael disse, não é só a base do nosso casamento, mas é onde a gente busca instrução para criar as nossas filhas. Quando a gente tem dificuldade, é para lá que a gente corre. E Deus nos ajuda, como que a gente resolve. Estabelecer tempo de devocional, né, com a família, com o esposo, com o cônjuge, manter o propósito, como o Rafa disse lá em uma das perguntas anteriores, né? O casal ele precisa ter o mesmo propósito de vida e juntos estarem orando a Deus, apresentando esses propósitos para que Deus direcione, ter essa sensibilidade como casal, para ouvir os comandos de Deus, para cada decisão que o casal tiver que tomar. E algo muito importante acerca desse assunto é intimidade com Deus, né? Não é uma coisa que se adquire do dia para a noite, é preciso prática, né? Assim como a gente conhece alguém e vai se tornando amigo desse alguém no dia a dia, assim é com Deus. A gente precisa ter relacionamento com Deus, né? Dia após dia ali, para que a intimidade com Ele cresça a tal ponto que Ele comece a te contar os segredos. Exatamente. Então, o segredo, se hoje a gente encerra esse vídeo aqui com um grande segredo, né? Qual é o grande passo para a felicidade? O grande caminho para a felicidade de qualquer coisa na nossa vida é Jesus. Ele é o caminho, a verdade, a vida, né? Ele é a solução para qualquer aflição, para qualquer dificuldade. E é lembrar isso, como o Rafa citou, né? No mundo a gente vai ter a aflição, mas a gente não pode simplesmente descartar o nosso casamento, descartar o nosso cônjuge por conta dessa aflição. Não, a gente tem que ir aos pés de Deus, perguntar, Senhor, eu tô com uma situação aqui que eu não sei como resolver. Na verdade, a gente até não citou isso anteriormente, mas eu acho muito importante falar que sempre que tiver um problema, conversem, sabe? Tem muitos casais que querem botar as coisas para debaixo do pano, esperar que elas se resolvam, ou então só coloca a cara feia e espera passar. Isso não resolve o problema, porque uma sujeira embaixo do tapete, ela continua embaixo do tapete. Ela não vai sair dali sozinha se ninguém aspirar, se ninguém varrer, se ninguém colocar ela para fora. Então, que vocês conversem, que vocês sejam claros e transparentes um com o outro. O seu cônjuge precisa ser o seu melhor amigo. Sabe, você não pode ter fora da sua casa alguém que saiba mais da sua vida do que aquele que compartilha a vida com você, né, meu amor? É verdade. E não importa o tamanho, né, é da questão que surge, assim. Basicamente vocês precisam conversar. Vocês precisam colocar, porque é muito melhor. A gente até costuma falar assim que a maior dor é a dor da dúvida, né? Ao invés de ter, mesmo que a verdade seja redolorida, eu acho que a maior dor é a dor da dúvida, é dor daquela coisa que a gente não sabe o que estava acontecendo, Exatamente. Né? Então é muito importante que mesmo que vá trazer dor, que seja transparente um com o outro, sabe? Porque a dor pode fazer com que os dois cresçam ali, né? E quando você pega esse problema, que é difícil para os dois, e apresenta ele diante de Deus, genuinamente, Deus vai trazer a solução. Deus vai dar o refrigério, sabe? A gente só precisa ter paciência, aguardar o tempo de cada coisa. Às vezes, tem feridas que são maiores do que outras, levam tempo para cicatrizar, e a gente precisa respeitar isso. Né? Mas a gente precisa aprender a valorizar as coisas. O nosso relacionamento, ele não é líquido, ele não é algo que a gente vai tentar e ver se funciona, não é sobre isso. É sobre decidir que vai dar certo, trabalhar para dar certo e colocar Deus na frente de tudo. Se você quer ter um casamento feliz, se você quer ter o amor depois do sim e ver frutificando isso na vida de vocês, eu acho que essa é a grande questão, né, amor? É conversar, é ter diálogo, é ser amigos e juntos serem amigos de Deus. Como a Kessia disse em um dos vídeos dela, case-se com seu melhor amigo. Eu acho que é o segredo do sucesso, assim. Case-se com um amigo de verdade, sabe? Porque no dia a dia vocês vão precisar dessa energia, né? No dia a dia vocês vão precisar dessa amizade para passar pelas dificuldades.
É isso, gente, que a boa mão de Deus esteja sobre o lar de vocês, sobre a família de vocês, sobre o casamento. Que Deus cure qualquer ferida que haja dentro de qualquer casamento, de alguém que esteja nos assistindo agora. E que o Senhor seja o centro da família de vocês. Que Deus frutifique, que a família de vocês seja um bom testemunho nessa terra. Que a vida de vocês seja usada para que outras pessoas conheçam o amor de Jesus. Que o lar de vocês seja um ambiente de cura, para que outras pessoas, ao olharem para vocês, saibam: esse casal tem algo diferente e eu quero que eles me apresentem o que eles têm. E essa é uma ótima oportunidade para vocês mostrarem e falarem do amor de Deus. Amém. Um grande beijo e fiquem com Deus. Até mais, pessoal. Um abraço.